Passa já conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé? Vamos ler a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do 1 ao 13. Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Todos acharam aí? Certo. Vamos ler então a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou loucas, ou imprudentes, né? E 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer muitíssimo, Senhor, por esta oportunidade. Te louvamos pela tua presença aqui em nosso meio, desde a abertura do culto, os louvores, até agora, Senhor. Tudo que foi feito aqui, eu tenho certeza absoluta de que o Senhor esteve presente e falou conosco em cada momento, em cada situação, em cada cântico, cada oração. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor continuará falando conosco através da tua palavra. Ó Deus, peço que o Senhor me use nas tuas mãos para transmitir a tua palavra ao teu povo, Senhor, em cada coração, de acordo com cada necessidade, cada entendimento, para que o Senhor nos console, nos conforte, nos fortaleça, renove o nosso vigor, as nossas forças. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus, né? Sempre uma grandiosa alegria, né? De transmitir a palavra de Deus, de pregar, de falar, de ensinar. Né? Para mim, o maior prazer que eu tenho é quando eu estou lá estudando, né? A palavra de Deus. Eu fico muito feliz. Né? Tem um professor meu, que inclusive foi meu orientador, ele dizia assim que quando ele estava estudando, né, era a mesma coisa que um picolé de coco, né? Aí eu falei, para você que gosta de picolé de coco, deve ser bom, né? Eu não sou muito fã, mas se não tiver outro, vai ele mesmo, né? Mas é sempre uma grande alegria, é prazeroso, né?
O que eu gosto quando eu estou estudando os textos bíblicos é quando a gente começa a descobrir as coisas, né? E textos que você lê tanto, que você já ouviu tantas pregações, e você já ouviu professores falando sobre esse texto, você mesmo já leu muitas vezes, já até talvez tenha falado para alguém ou tenha pregado sobre isso. E aí, quando você começa a analisar o texto, você sempre acha coisas novas, né? A palavra de Deus, nós nunca saberemos de tudo com relação à palavra de Deus, né? E nem com relação a Deus, né? Você pode ser doutor, pós-doutor, pode ser livre docente, mas você nunca vai saber plenamente tudo da palavra de Deus, né? Ninguém pode chegar e falar, não, eu sou especialista na palavra de Deus, né? Mas você não sabe de nada, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Mas a palavra de Deus é inesgotável, né? Glória a Deus. Então, nós estamos aqui com um sermão de Jesus, né? A parábola das 10 virgens, que é muito falado, citado às vezes, sempre quando se fala sobre o final dos tempos, né? A volta de Jesus, precisamos estar preparados, vigilantes. Inclusive, o tema da pregação é: sejamos vigilantes, pois não sabemos a hora. E realmente não sabemos, né? Muita gente já disse, olha, Jesus vai voltar em tal data, né? Já chegaram a falar que Jesus ia voltar em 1914, né? E já passou um bom tempo, né? Já falaram que Jesus ia voltar depois de 1975, né? Antes de eu nascer, né? Eu nasci depois disso, né? Então, se Jesus tivesse voltado em 1975, o que ia ser de mim, né? Nem tinha nascido, né? E uma boa parte de vocês também não, né? No ano 2000, né? Falaram, Jesus vai voltar no ano 2000, né? O pessoal ficava desesperado, né? Uma vizinha nossa lá até ficava chorando, porque ia chegar o ano 2000 e o mundo ia acabar, né? Que ia queimar todo mundo, aquela coisa toda, né? Aí já foi no ano 2000, né? Agora estamos em 2012 e dizem que o mundo vai acabar no final do ano, né? Bom, se vai acabar, por que não acaba logo, né? Fica a gente ansioso, né? Vai acabar em dezembro, né? Antes do Natal, né? Não vai nem tempo de a gente comer o peru e a ceia, né? Mas o pessoal diz isso sem saber, na verdade, o que está falando, né? Com relação a 2012, é porque é uma má interpretação dos textos maias, né? Porque, na verdade, de fato diz que vai acabar, né? Mas para os maias, não é que o mundo vai acabar, vai ser destruído. É uma renovação, né? É uma passagem, é um renovo, é como o ano novo para a gente, né? A gente é assim, né? Chega dia 31 de dezembro, à meia-noite acabou o ano, né? Por exemplo, 2011 acabou, começou 2012. Esse final do mundo que tanto o pessoal diz, com relação ao calendário maia, é exatamente isso. É uma passagem, né? É como se passasse para uma nova etapa do ciclo da vida, né? Começa outra etapa, né? Então, na verdade, quem fica falando, e até assistiu o filme em 2012, aquela coisa toda, né? Espetacular, né? Que o mundo está acabando, mas o cara está quase caindo no buraco e ele chega no final, ainda entra nas arcas, né? 5 arcas, né? Ainda por cima, né? Isso tudo é fantasia, né? São má interpretações dos textos, porque o pessoal lê e, na verdade as pessoas não leem, né? Elas passam por cima o olhar e já acham que sabe das coisas, mas, na verdade, isso é uma baita de uma fantasia, não tem nada a ver, negócio de fim do mundo, né? E se tiver, para a gente vai ser lucro, né? Pena que vai acabar lá, né, no final do ano, nem tem a gente fazer muita coisa que a gente queria fazer, né? Bom, e o que isso tem a ver com Mateus 25, né? Acho que tem tudo a ver. Mas antes de a gente entrar propriamente no texto, acho que seria interessante a gente tentar encontrar onde esse texto foi falado, né? Em que ocasião Jesus falou esse texto. Porque Mateus 25 está dentro de um sermão, né? Então, o capítulo 25, de 1 a 13, não é um capítulo isolado. Faz parte de um sermão. Jesus estava pregando. E estava falando para os seus discípulos, né?
Esse sermão começa no capítulo 24. Lá no versículo 4 do capítulo 24 é que começa. E aí Jesus fala sobre o princípio das dores, né? Que muitos virão em seu nome, falando que é o Cristo, e Jesus alerta, ó, não acreditem neles. Aí diz que ainda vai acontecer muitas coisas e tal, né? Nós não vamos entrar nos detalhes desses textos, né? Mas ele diz que o evangelho será pregado no mundo todo, e então virá o fim. Depois, ele fala sobre a grande tribulação, né? Que virão dias muito difíceis. Depois ele fala da vinda do Filho do Homem. Depois, a parábola da figueira. Né? E ainda depois dessa parábola, tem mais uma parábola, que é a parábola do servo bom e do servo mau. E aí vem o nosso texto, capítulo 25, de 1 a 13, que também é uma parábola, né? A parábola das 10 virgens. Depois, tem a parábola dos talentos. E, para encerrar o sermão, Jesus fala sobre o grande julgamento. Quando ele diz lá que vai separar uns à esquerda, outros à direita, e vai dizer para aqueles que estiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai, e tal, né? Então, Jesus termina falando esse assunto do grande julgamento, né? Então, é um sermão, e o nosso texto das 10 virgens está basicamente na metade do sermão, né? Então, é um pedaço do sermão que a gente pegou para nós fazermos uma análise aqui. Agora, eu estive dando uma olhada em que local Jesus estava falando esse sermão, né? E de onde ele estava vindo. Quando foi que ele disse isso? Foi no começo do seu ministério? Foi no meio? Foi no final? Aí eu estava lendo um pouco o capítulo 26, e aí eu encontrei o seguinte, que eles estavam a 2 dias da Páscoa. Jesus estava em Jerusalém e estava a 2 dias da Páscoa. A Páscoa judaica era no sábado, então há 2 dias seria numa quinta-feira, né? Então, sábado, tem a sexta-feira e a quinta-feira, né? Então, esse sermão deve ter sido falado numa quinta-feira, na véspera da sua morte, né? E aí eu busquei um pouco antes também, aí acabei meio que montando a última semana de Jesus, né? Porque começa lá no capítulo 21, quando Jesus chega em Jerusalém. Ele está vindo para Jerusalém, lá da Galileia, descendo para Jerusalém, e ele chega em Jerusalém. E em Jerusalém, ele é recebido como rei, né? Lá, até na tradição católica, tem o domingo de Ramos, não é isso? Que o pessoal vai para a missa com os ramos e tal, né? É isso que eles estão celebrando, né? A entrada de Jesus em Jerusalém. Que o povo pegava ramos e colocava no chão, e roupas, né? Colocavam lá panos, e Jesus ia entrando em Jerusalém montado no jumentinho, né? Como a gente já conhece a história. Né? Então a semana começa aí. Depois Jesus vai lá no templo, isso possivelmente, pelo Evangelho de Mateus, a entrada de Jesus em Jerusalém teria sido num domingo. E a segunda e a terça, Mateus não dá nenhuma informação sobre isso, né? Não dá para a gente saber o que ele fez na segunda e na terça, né? Mas, possivelmente numa quarta-feira, Jesus, ele entra no templo e faz o que é chamado de purificação do templo, né? Ele chega lá no templo e expulsa os cambistas, o pessoal que estava vendendo, comercializando ali, trocando moedas, moedas estrangeiras, né? Ali dentro do templo. E Jesus expulsa todo mundo. Aí acontece um tumulto lá e depois Jesus ainda cura várias pessoas ali no templo. E aí diz que depois, no final do dia, Jesus sai do templo e vai para Betânia, que é uma cidade vizinha, lá uns 3 quilômetros de Jerusalém, né? Onde morava o Lázaro, né? E a Maria e a Marta, né? Então Jesus foi lá, passou a noite lá. Depois Jesus volta no outro dia, na quinta-feira, bem cedinho, ele volta para Jerusalém. E aí ele entra no templo. E ele fica o dia todo no templo. O dia todo no templo. No finalzinho da tarde, ele sai do templo
e ele chama os discípulos para subirem o Monte das Oliveiras, né? Que Jerusalém, o monte do templo está aqui, desce o vale, que é o Vale do Cedron, quando sobe o morro de novo, ali é o Monte das Oliveiras, né? E ali Jesus vai com seus discípulos, no finalzinho da tarde, né? E aí, nesse final da tarde é quando ele fala o sermão, que começa no capítulo 24 até o 25, o final do 25, que é onde está a parábola das 10 virgens, né? Então ele estava no Monte das Oliveiras, nas vésperas da sua prisão. Porque logo depois que ele termina esse sermão, né, do capítulo 25, diz que ele passa em Betânia, e depois ele volta para Jerusalém, e vai para um lugar chamado Getsêmani, um jardim, né? E ali ele fica orando. Aí acontece toda a história da paixão de Cristo, né? Que ele ora ali, fica orando, os discípulos dormem, ele vai acordar os discípulos, né? E toda aquela coisa, e a gente fica angustiado com os discípulos, né? Mas esse povo nem para orar com Jesus, né? E aí eles ficam cansados, e aí depois, no começo da madrugada, chega Judas com os sacerdotes ali e os soldados para prender Jesus, né? E aí começa toda a via dolorosa, né? Daí Jesus é levado para a casa de Caifás, bem no finalzinho da madrugada, né? E aí depois leva lá para Pilatos, já bem cedo. Depois de Pilatos vai para Herodes, de Herodes volta para Pilatos, e até que Pilatos dá a sentença de morte na cruz, né? E aí, ainda na parte da manhã, ele é crucificado e fica até perto das 3 da tarde, né? Quando ele morre. Então, o sermão do capítulo 25, das 10 virgens, foi o último sermão de Jesus. Foi o último. A última pregação dele. E é um dos maiores sermãos que ele prega, né? O único que é maior que este aqui é o de Mateus capítulo 5, que é o sermão em Mateus chamado Sermão da Montanha, que também ele faz um monte, né? Segundo Mateus, né? E o Sermão no Monte dura ali uns 3 capítulos, pelo menos, quase completos, né? Foi o primeiro sermão de Jesus, de acordo com Mateus. E o último sermão de Jesus também acontece no monte, né? No Monte das Oliveiras ali, e dura uns 2 capítulos, quase completos. Então veja que no primeiro sermão de Jesus ele fala das bem-aventuranças, né? Depois ele dá várias interpretações da lei, de várias partes da lei, né? Aí ele fala do caminho, ele fala do jejum, fala a oração do Pai Nosso, é um sermão bem extenso. E esse último sermão, a ênfase dele é o final. Então Jesus está alertando os seus discípulos para as coisas que virão depois, né? E é bem interessante que, como Jesus, ele já sabia que era a última oportunidade dele de falar essas coisas. Então, vocês percebam que quando a gente tem pouco tempo para falar coisas importantes, a gente não fica dando votos, a gente já fala o essencial e importante, o que precisa ser falado, né? Você não fica enrolando, né? Falando assim, bom dia, irmãos, e tal, né? Como eu estou feliz de estar aqui. Não, chega lá e já fala, tal, né? Se fosse a última oportunidade de pregar aqui, a gente nem falava nada disso, né? Pessoal, é o seguinte, né? E já fala. Né? Porque é urgente, você não tem muitas chances de falar isso novamente, né? É como as pessoas que estão nos seus últimos momentos de vida, né? Quando tem alguma coisa para falar, elas procuram falar tudo o que elas precisam, né? De uma forma mais direta possível, porque elas sabem que não vai ter outra oportunidade. E Jesus aqui também sabia que era a sua última oportunidade de falar. Então, veja que nesse sermão que ele prega, do capítulo 24 e 25, são praticamente as últimas palavras de ensino que ele faz. E ele diz ali o final de tudo, o essencial, né? Olha, fiquem firmes. Toda essa pregação de Jesus, a ênfase dele é para permanecer firme até o fim, para tomar cuidado com os falsos profetas, os falsos cristos, né? Porque ele diz lá em Mateus 24, no versículo...
aqui no versículo 13, né? Aquele que perseverar até o fim é esse que vai ser salvo. E em outras partes diz o seguinte, olha, vigiem, porque vocês não sabem qual vai ser o momento. E aí, na parte final do sermão é o grande julgamento, né? Onde ele diz, olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, estive enfermo, vocês foram me visitar, e várias outras situações. E os discípulos vão falar, mestre, mas quando a gente fez isso por você? E aí ele vai dizer, ó, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, foi para mim que vocês fizeram. Né? Então venham, entram para o gozo do seu Senhor, né? Então aqui é uma coisa assim que ele está transmitindo uma urgência. Olha, fiquem vigilantes, porque a situação não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Né? Então aqui ele fala para vigiar. Agora, eu identifiquei nesse nosso sermão do capítulo 25, 3 motivos para a gente ficar vigilantes. Porque a ênfase foi tanto vigiar, mas quais são os motivos para que a gente vigie? Vigiar para quê? E aí eu pego aqui o versículo 1 e 2, que nos mostra que, aqui fala sobre 10 virgens, né? E dessas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram, aqui na minha Bíblia diz nécias, né? Eu acho bem estranho isso, eles podiam trocar esse termo, né? Podia colocar imprudente, né? A gente quer ficar mais claro, né? Imprudente ou louca, né? Insensata. Isso indica que elas viviam a vida sem muitas preocupações, não estavam se preocupando com muitas coisas. O negócio delas era viver ali a vida delas e tudo bem, né? E tinham as prudentes, né? Como diz o próprio texto aqui, olha, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, estariam a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. Então as prudentes eram, o próprio nome já diz, né? O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que se prepara, né? É uma pessoa preparada, né? Que consegue prever um pouco os acontecimentos, o que pode acontecer, e já se prepara de antemão, porque quando acontecer já está preparado, né? Uma pessoa prudente, aqui em São Paulo, é uma pessoa que já anda com guarda-chuva dentro da bolsa, né? Ou com uma blusa, né? Porque quando chove você já está lá, né? É uma pessoa prudente, porque em São Paulo a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Agora, um detalhe interessante, inclusive é o nosso primeiro ponto, é que todas, tanto as imprudentes como as prudentes, todas eram virgens, né? E ser virgem, nessa época aqui, uma mulher ser virgem era algo importantíssimo. Porque quando a mulher perdia a sua virgindade, ela perdia até mesmo a sua identidade. Ela perdia as suas oportunidades. Qual é o homem que iria casar com uma mulher que não era mais virgem? Que não fosse mais virgem. Nessa época aqui, tanto que Maria, por que Maria, mãe de Jesus, junto com José, teve todo aquele conflito? Porque José disse, e agora? Maria não é mais virgem, porque ela está grávida, né? Para estar grávida, como que você vai ficar grávida sendo virgem, né? Então, a preocupação deles era justamente essa, né? Então, quer dizer, uma mulher que adulterasse, ela era uma mulher mal vista pela sociedade e corria o risco até mesmo dela ser apedrejada. Não é igual hoje, né? Hoje, falar que é virgem é motivo de gozação, né? Gozação. Tanto que as pessoas nem falam mais que são virgens, né? Não fazem nem questão de dizer, né? Você vê que hoje em dia é bem difícil encontrar alguém que seja virgem, né? Mas tudo bem, não é o nosso caso aqui. Mas o fato é que tanto as prudentes como as imprudentes tinham que conviver juntas ali. E trazendo um pouco para nós hoje, né? Quer dizer, todos nós somos cristãos. Mas nós temos cristãos que são prudentes e cristãos que são imprudentes. Agora a gente convive todos juntos. Porque a gente não conhece o coração de cada um. Né? Parece que ser imprudente aqui não era somente as atitudes, mas a própria vida da pessoa, né? Então a gente não consegue identificar. Você é imprudente, você é prudente. Né? A não ser que as pessoas façam algumas atitudes, tomam as atitudes que demonstrem isso.
senão eu não consigo perceber. Mas o fato é que isso me fez lembrar de uma palavra de Jesus quando ele fala da parábola do joio e do trigo, né? Quando ele diz, os discípulos, Jesus diz, olha, não dá para arrancar o joio, porque se eu arrancar o joio, eu posso estragar o trigo. Então, o joio e o trigo vão conviver juntos até o último dia, quando eu vou separar um do outro. Então, a gente convive, a gente tem que conviver juntos, né? Nós temos no meio evangélico pessoas que escandalizam o evangelho. E temos pessoas que honram o evangelho. Mas todos são crentes, são cristãos. Né? E a gente tem que conviver com isso. A gente não pode excluir as pessoas porque elas são imprudentes. Porque quem disse que eu também sou prudente? Eu acho que eu sou prudente. Mas quem disse que eu sou? E quem disse que você é imprudente? Eu que falo que você é imprudente, sendo que eu nem sei se eu de fato sou prudente. O que é ser prudente? Acho que prudente só foi Jesus, né? Porque eu tento ser prudente, mas geralmente eu sou mais imprudente do que prudente. Porque eu sou ser humano, sou falho, e como Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer é exatamente isso que eu acabo fazendo. Porque nós somos pecadores, então nós como pecadores não temos o direito de julgar outra pessoa que também é pecadora. Só um justo pode julgar quem é pecador. Então, as virgens conviviam juntas porque uma não podia excluir a outra. A prudente não podia excluir a imprudente. A imprudente também não excluir a prudente. As duas, todas elas conviviam juntas ali. É como nós aqui, né? Quer dizer, não devemos julgar ninguém. Eu chegar, me achar no direito de dizer, irmão, você está errado, você não é digno de estar aqui na igreja. Não, porque eu também não sou digno de estar aqui. Ninguém aqui é digno de estar aqui. Né? Qual de nós é digno o bastante de estar diante de Deus, se não for através de Jesus? Ninguém, né? Ninguém. Um outro ponto, que é o segundo motivo, né? É porque podemos ficar cansados enquanto esperamos. Que é justamente o texto do versículo 6, né? Mas à meia-noite, versículo 5. Na pregação está 6, mas depois vocês corrijam aí. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Adormeceram. Aqui também tem um outro motivo bem interessante, né? Quer dizer, estavam cansadas de esperar e adormeceram. Porque todas as 10 virgens, tanto as prudentes como as imprudentes, elas estavam esperando o noivo, né? Logo no versículo 1, diz que todas elas saíram a encontrar-se com o noivo. Então todas elas sabiam que o noivo viria. Todas elas sabiam. Tanto as prudentes como as imprudentes. Né? E todas as 10, tanto as prudentes como as imprudentes, também dormiram. E eu estava pensando sobre isso, né? Que a espera, quando a gente espera por um tempo demasiado, isso às vezes causa uma desesperança, né? Porque quando você espera demais, aquilo cansa. E você não sabe se de fato a pessoa vai vir mesmo ou não, né? É como quando você marca um horário com alguém e você chega ali no horário. E aí passa 10 minutos, passa meia hora, você já fica lá toda hora olhando no relógio, mas está demorando. Deve ser o trânsito, né? Aqui em São Paulo, né? A culpa é sempre do trânsito. E aí passa uma hora e nada, né? Quer dizer, chega a esperar uma hora, você já causa desesperança. Quer dizer, a esperança que você tinha da pessoa vir, você passa a não ter mais. Eu acho que ela não vem mais. Se você tem celular, você ainda liga. E se tiver celular, com crédito, né? Você liga para saber, né? A não ser que a outra pessoa tenha crédito para você ligar a cobrar, né? Liga a cobrar e ainda fala... A primeira coisa que você fala, desculpa, está ligando a cobrar. Né? Porque você já perde a esperança. Eu acho que não vem mais. Eu acho que não vai vir mais. Porque já faz mais de uma hora que eu estou aqui. É a mesma coisa quando você está no ponto de ônibus, né? Você vai lá para esperar o ônibus, principalmente de domingo, né?
E aí você chega no ponto de ônibus. E quando tem lugarzinho para sentar, você já senta ali porque sabe que vai demorar, né? E aí você fica um tempo. E nada, né? Não vem, não passa, né? E é engraçado que quando você está esperando o ônibus, sempre passa as outras linhas, né? E aí você fala assim, puxa, se eu estivesse esperando aquele ônibus, ele não viria, né? Ou então passa os ônibus que vêm no sentido contrário, né? E aí você fica lá esperando, né? Esperando, até que chega um ponto que você fala, não adianta mais esperar. E você fala, se eu tivesse ido a pé, já tinha chegado, né? E aí você fica naquela angústia, né? E agora? Vou chegar atrasado, já estou atrasado. Quando você vem para a igreja, né? Então às vezes você sai da igreja cedo, né? Mas o ônibus demora tanto que você chega atrasado, né? E aí você chega no ponto de ônibus 40 minutos antes de começar o culto. E o ônibus não chega, você fica angustiado, mas será que vem, né? E quando passa o irmão de carro que te vê, você fica feliz, né? Opa, chegou, né? Então eu vou de carona, não precisa nem pagar passagem, né? Bênção, né? Então, quando você espera demais, isso causa uma angústia, causa uma desesperança, que é o contrário da esperança, né? Quer dizer, de tanto esperar, você fica desesperado, né? Porque aquilo parece que não vai vir mais. Você cansa de esperar. Mesma coisa de você recebe uma proposta, você vai lá numa entrevista de emprego. E aí você faz a entrevista, né? Foi tudo bem, você passou na entrevista, você foi bem, né? Mas não tem o resultado ainda. E aí a pessoa fala, olha, nós vamos analisar aqui, nós temos outras pessoas para entrevistar, mas independente se você for aprovado ou não, a gente vai ligar, né? Nunca liga, né? Para que eles vão se preocupar em ligar para uma pessoa que não foi aprovado, né? Eu acho que essa é a mentalidade deles. Porque, se é assim, por que eles falam que vão ligar? Então ela fala que não vai avisar, né? E aí você fica esperando. E às vezes é uma vaga muito boa, né? E você espera, e a pessoa nunca liga para dar uma resposta. E aí, quando surge outro emprego, às vezes até inferior do que aquele, né? Você fala, eu vou nesse mesmo, porque aquele lá já era, né? E aí, quando você começa a trabalhar, o outro liga, né? E aí você fica meio assim, puxa, comecei agora, já vou pedir a conta, né? Tal, né? Pode sujar minha carteira e tal, aquelas preocupações que a gente tem, né? E por que a gente toma essas atitudes? Porque demora, né? Deus prometeu para Abraão um filho. Ia fazer dele uma grande nação, mas demorou tanto que ele resolveu ter o filho com a concubina, né? Com a Agar, né? Filha de uma egípcia, né? E nem era israelita, né? É por isso que os judeus não se dão com eles, porque filho de egípcio, né? Até com José, Manassés e Efraim não eram filhos de mãe judia, né? É filho de mães egípcias. Isso deu um rolo que vocês não fazem ideia, né? Mas não é o nosso caso, né? Mas o fato é que a espera causa isso. Né? Causa isso. Então você fica angustiado, você está naquela expectativa para saber se vai dar certo ou não, né? E na nossa cabeça é sempre que não vai dar certo. Né? Eu acho que não vai dar certo, né? Você fica naquela angústia. Né? E é o que aconteceu com as 10 virgens, né? Elas esperaram tanto o noivo, parece que elas estavam todas animadas, né? Saíram para o encontro dele, né? Imagina, né, as noivas ali, todas animadas, né? Daqui a pouco o noivo demora para chegar, e vai, e não chega, né? Mesma coisa quando o noivo está lá na igreja para o casamento e a noiva demora para chegar, né? No pensamento dele, parece que a noiva nunca vai vir, né? Ela não vai vir, não, foi embora, né? Me abandonou no altar, né? Como o pessoal diz, né? E aí o noivo fica com uma cara, né? Vocês já prestaram atenção nos noivos, né? Eu não sei como que eu fiquei, mas os noivos, quando você está assistindo o casamento, você olha para a cara do noivo, né? Quando demora, ele fica aquela coisa assim, né? E nervoso, e fica assim, né? Não fica quieto, né? Porque a espera causa isso, né? E elas ficaram tão cansadas que dormiram. E muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente sabe que Jesus vai vir, né? E aí, a gente sabe que ele vai vir, mas ele nunca vem. E passa um dia, e passa dois, e passa 3, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. E você já se aposentou. E você sabe que Jesus vai vir, mas ele não vem. Você espera ele vir para que você não precise mais resolver esses problemas da vida, essas dificuldades, essas angústias da vida. E você quer que ele venha logo para você acabar com essa angústia, mas ele não vem. E você tem que conviver com essa angústia, com esses problemas, né?
E aí, como ele não vem, a gente acaba ficando cansado com essa espera. E aí a gente começa a se perguntar, mas será que ele vai vir mesmo? Será que Jesus vem mesmo? Aí começa a perguntar, mas será que ele veio mesmo lá a primeira vez? Será que a Bíblia está correta? Será que a Bíblia não é uma invenção de homens para criarem uma religião, para manipular as pessoas? Afinal de contas, já faz 2000 anos, 2000 anos, não é 2 anos, 2000 anos atrás, que aconteceu essa história, mas será que isso realmente aconteceu? Será que Jesus realmente existiu? Será que ele veio mesmo? Será que ele vai vir? Aí você começa a pensar, desde que eu me conheço por gente, que eu ouço que Jesus vai vir, E ele não veio até hoje. Aí você começa a ver a história desde aquelas épocas lá, de Lutero, ou na Idade Média. Na época dos discípulos, Paulo mesmo fala lá em Tessalonicenses, olha, ele vai vir como ladrão na noite, fiquem preparados. Como já faz quase 2000 anos que Paulo disse isso, e ele não veio ainda, Quer dizer, para que tanto tempo se preparando, Então acho que ele não vai vir mais. É exatamente essa canseira que dá na gente, essa angústia. E isso a gente vai viver na vida cristã, e a vida cristã, ela no início, ela nos dá, é uma coisa nova. É quando você tem o desejo de morar, por exemplo, tem gente que tem vontade de morar, por exemplo, lá em Israel. Nossa, Israel, aquela ilusão que a gente faz de Israel, Israel, Jerusalém, quero morar lá em Jerusalém e tal, mas quando você chega lá, passa uma semana, passa um mês, você já está de saco cheio de Jerusalém. Você não vê a hora de voltar para cá, E aí você faz aquela expectativa, quero morar lá em Recife, Lá no litoral, quero ir naquelas praias lá e tal, Porto de Galinhas, Quero ir lá para Fernando de Noronha. Vai lá, você mora lá, 1 mês, 2 meses, 1 ano, você já está de saco cheio daquilo. E você quer voltar, Porque isso tudo é muito passageiro, Muito passageiro. E a gente fica nessa angústia toda. Jesus vai vir mesmo ou não vai vir, Então a nossa vida de crente é assim. No começo a gente fica feliz, animado, a gente quer fazer tudo de uma vez, quer trabalhar, quer fazer. Me dá um cargo aí para eu fazer alguma coisa, Mas aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo vai acabando e vai virando uma rotina. No começo a gente quer pregar para as pessoas, Jesus vai voltar, Jesus vai vir, Olha, então tem que vigiar. E aí você vive na oração no monte, Hoje a gente teve uma reunião aqui com o pessoal da liderança de evangelização, que inclusive a gente vai começar a realizar atividades de evangelização na igreja, Então fiquem preparados aí, Fiquem esperando, A gente não vai demorar não, E a gente estava falando justamente disso, O pessoal que vai no monte, aquelas coisas que acontecem no monte, Mas isso tudo vai virando rotina, Quer dizer, você vai ficando cansado, Jesus vai vir, mas ele nunca vem. E aí a gente vai relaxando, e é onde acontece esse sono que as 10 virgens tiveram, Elas dormiram. Só que aí tem um detalhe, Que aí é onde a gente entra no terceiro tópico, que é o terceiro motivo, Quer dizer, por que eu devo vigiar? Porque só as prudentes entraram para as bodas. Aí é onde está o detalhe. Porque nós podemos até ficar cansados de esperar a volta de Jesus. Só que nós não podemos relaxar. A gente não pode achar que ele não vem e que já começar a fazer tudo o que não deveria fazer. Nós vemos aqui, todas eram virgens, eram 10, aqui na parábola. 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes. Quer dizer, as prudentes, elas se prepararam. Elas sabiam que o noivo ia vir e se prepararam. Foram lá, fizeram o dia da noiva, Cara, o dia inteiro lá, não sei como que aguenta, O dia inteiro lá, tal. Ainda bem que tem um cafezinho, A Janine falou que tem um cafezinho lá. E eu fiquei com vontade de tomar o café, Mas não quis fazer o dia do noivo, Porque homem não gosta dessas coisas, Homem é uma coisa, Porque tudo acha que é isso? Isso é besteira, Mas no fundo queria, Fala que é besteira, mas no fundo queria, Mas ser prudente, Ser prudente, quer dizer, estar preparado. Porque as 5
que eram imprudentes, ou nécias, ou loucas, ou insensatas, elas estavam ali, quer dizer, todas elas saíram com as suas lâmpadas, né? Não é que são lâmpadas assim, né? As lâmpadas eram feitas de barro com querosene, né? E o paviozinho lá e acendia, ficava ali, né? Tinha o óleo, o querosene. Não sei naquela época era querosene, né? É azeite, né? Querosene é boa, né? Se bem que já tinha petróleo, mas eles não sabiam, né? E aí as lâmpadas, né? E as lâmpadas, com o tempo, aquele querosene vai acabando, você tem que reabastecer, né? Quem já foi do interior, ou quem já visitou o interior, há muitos anos atrás, ou o Nordeste, há muitos anos atrás, pelo menos uns 15, 20 anos atrás, você vai lembrar que naquela época tinha os candeeiros, né? Então, geralmente era uma latinha assim, parecia uma xícara, né? Tinha um asinho assim, e o paviozinho ali, né? Você enchia de querosene ali, por isso que eu falei querosene, né? Enchia de querosene ali e ali ficava. Mas você, de vez em quando, tinha que encher de querosene de novo, porque acabava, né? Nada fica para sempre, né? Acaba. E aí o que aconteceu? As 5 prudentes, né, estavam com as suas lâmpadas com óleo, mas além das lâmpadas terem óleo, elas levaram uma reserva. É aquela história, né, de ser prudente, você é preparado. Quer dizer, não sei se vai demorar. E se demorar, eu tenho mais azeite para colocar aqui, né? As outras imprudentes, né, só levaram o azeite que estava na lâmpada, né? Não levaram uma reserva. Talvez elas pensassem, ele vai vir de dia, né? Durante o dia está sossegado, não precisa de lâmpada durante o dia, né? Agora à noite precisa, né? E aí o que aconteceu? O noivo veio à noite. Diz que à meia-noite ouviu-se um grito, olha, o noivo está aí. Agora, antes disso, ou melhor, depois que elas souberam que o noivo estava vindo, que todas elas se acordaram, aí as imprudentes viram que o azeite estava acabando. Então a lâmpada vai apagar antes do noivo chegar. E aí elas começaram a falar para as prudentes, na linguagem de hoje, descola um azeite aí e tal. Depois eu te dou. Quer dizer, olha, dá do seu azeite porque a minha lâmpada está acabando. Aí as prudentes falaram, não, porque pode acontecer de nós dividirmos o azeite, e aí acaba o de vocês e acaba o nosso. E aí todo mundo fica de fora, né? Aí as prudentes falaram assim, faz o seguinte, vai lá para onde vende e compra. Vai rapidinho lá que eu acho que dá tempo, né? E as 5 foram, né? Mas aí enquanto elas foram, o noivo chegou. E só as que estavam preparadas é que entraram para as bodas, né? Então isso é uma lição para a gente, né? Porque o noivo pode estar demorando para chegar. O Senhor pode estar demorando para chegar, mas Ele vem. É uma certeza que nós temos, Ele vem. Agora não é porque Ele está demorando que eu vou relaxar. Vou ficar fazendo um monte de coisa que não deve. Depois quando eu escutar que Ele está vindo, eu me conserto ali e vou, né? Mas não dá tempo, né? Ver que quando elas viram que o noivo via, falou, vou comprar o azeite, mas não deu tempo. Chegou na venda lá, né? Não deu tempo de... A gente não sabe se elas compraram ou não, né? Mas o fato é que não conseguiram chegar. Né? Não conseguiram chegar a tempo. E ficaram de fora. E aqueles que ficam de fora, Jesus diz, olha, eu não conheço vocês. Não adianta vocês ficarem reclamando, Senhor, Senhor, olha, eu fui na igreja, eu fiz isso, olha, eu até tinha um cargo lá na igreja, né? Jesus vai dizer, olha, não conheço vocês. Né? Quer dizer, Jesus só conhece as pessoas que são prudentes. Porque as que são prudentes são aquelas que são fiéis a Ele. Né? Que seguem a sua palavra. Né? Que andam e procuram viver em santidade. Né? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E aí eu tenho, para encerrar, 2 interpretações para esse texto, de ninguém verá o Senhor. Né? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Depois, né? Quer dizer, depois que Jesus vir, sem a santificação, eu não vou ver o Senhor. E também pode ser agora. Porque sem a santificação, ninguém vê a Deus. Só quem vive em santificação que consegue enxergar Deus. Que consegue ver Deus agindo. Consegue ver Deus fazendo milagres na sua vida e na vida das outras pessoas.
Só quem vive em santificação, né, é quem consegue ver Deus na igreja. Consegue ver Deus conduzindo as situações. Só quem vive em santificação e consegue ver que Deus dirige a sua vida. Porque quem não vive em santificação não vê a Deus. E quem não vive em santificação são como essas virgens imprudentes. Elas não viram o noivo, não viram a Deus. Ficaram de fora. Eram imprudentes, não tinham azeite ali de reserva. Né? Portanto, irmãos e irmãs, para encerrar, a mensagem de Jesus é: vigiai, porque vocês não sabem a hora. Né? Nós não sabemos a hora, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. O pastor dá a bênção apostólica e vai todo mundo embora, né? E eu também, né? Agora, isso só vai acontecer se nós estivermos preparados. Porque se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Isso é um alerta. Para nós olharmos para a nossa vida e fazer o exame, como Paulo diz lá no texto da Santa Ceia, que a gente lê, né? Ó, examine a si mesmo. Então, fica a palavra, olha, vigiem, fiquem preparados, porque Jesus virá, mas nós não sabemos o dia nem a hora. Amém? Deus abençoe, pastor.